Parece até enganação, mas tem uma estratégia que me fez lucrar 10 vezes mais. E eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Eu comecei do zero no marketing digital no início de 2024 e o mercado já estava bem em alta, então eu tinha muita coisa ainda para aprender. O meu intuito sempre foi fazer com que as pessoas gerassem resultados através dos conteúdos orgânicos, né? Só que eu tinha agência de marketing de experiência, aliás, eu tive agência por 8 anos e eu via como é que era o resultado do engajamento dos grandes influenciadores digitais. Acontece que eu cometi um grande erro na minha agência, principalmente no momento em que a gente estava mais ganhando dinheiro. E foi isso que me fez entender o que torna um negócio sustentável ou não. Eu sempre amei estudar e aí por isso, na pandemia, eu me joguei em diversos cursos, investi muito nas mentorias, encontros online, foram mais de R$ 50.000. Porém, naquele momento, eu não estava pensando no lucro direto com esse investimento. E isso que eu quero que vocês entendam também, sabe? Às vezes a gente está em um momento da nossa vida em que a gente está procurando um crescimento pessoal e não está visando um lucro direto, mas esse lucro indireto sempre vem. E eu vou te mostrar ao longo da minha trajetória para que você entenda como você vai aplicar isso na sua trajetória também. E pode parecer loucura, mas a minha agência estava indo muito bem financeiramente. Eu estava viajando bastante, eu estava amando ter contato com tanta gente que pensava e vivia super diferente de mim. E por isso, a maioria dos cursos que eu comprei eram focados em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e ainda bem que eu comecei por aí. Hoje eu vejo que foi fundamental eu ter tido essa base, né? E começar realmente de dentro para depois ir para fora, que é o que eu sempre falo nos meus conteúdos, nos meus vídeos por aqui. Só que conforme eu fui percebendo, o marketing de experiência, ele só ia dar resultado para as marcas se os criadores de conteúdo utilizassem a estratégia correta. Aí eu comecei a estudar também o algoritmo das redes sociais. E com isso, eu vim parar onde eu tô. Eu estou dando mentorias e consultorias hoje em dia para quem quer lucrar mais através das redes sociais, principalmente através do Instagram. Mas além disso, eu tenho uma trajetória aí com empreendedorismo bem grande, né? Eu acho que desde o início, desde quando eu pensei em começar a trabalhar, eu comecei a empreender porque eu entendi que empreender era muito mais do que propriamente criar apenas uma empresa. Esse é o empresário, mas o empreendedor é aquele que promove transformações no ambiente em que ele está inserido. E para mim, essa cocriação de soluções sempre foi o empreendimento que eu procurei, que eu busquei, né? E no outro vídeo eu falei bastante sobre a busca sobre os problemas, e isso vai fazer você enriquecer, pode ter certeza. Mas, por incrível que pareça, não foi esse estudo de autoconhecimento que virou a chavinha para que eu pudesse ganhar mais, tá? Inclusive, esse estudo de autoconhecimento me fez ganhar bem menos do que eu ganhava com a agência no primeiro momento. Simplesmente porque em um único evento chamando influenciadores, eu ganhava muito mais do que muita gente ganha o ano inteiro. E eu não tô me gabando, eu tô falando a verdade. É um mercado que pagava bem, né? Só que como eu estava iniciando com as mentorias e consultorias, eu não poderia cobrar esse valor que eu já estava construindo aí ao longo de uma trajetória de 8 anos. Então foi uma transição de carreira bem difícil no início, né? Eu fiz o Instagram do zero. Eu lembro que no ano passado eu tinha apenas 400 seguidores e eu já tinha vendido uma mentoria para um grupo de 12 pessoas. Mas esse valor não chegava nem perto do que eu fazia antes com a agência. E aí que vem o desafio, né? Eu passei por algumas dificuldades nessa transição. Mas o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu investi em uma mentoria, achando que isso iria mudar, né? E porém, né, as coisas não foram bem assim. Essa mentoria, apesar de ser uma mentoria high ticket, né, que tem um valor mais alto, o conteúdo era bem ruim. Todo final de semana o mentor ele lia alguns tópicos pra gente e eu só pensava, meu Deus do céu, por que eu comprei isso? Quem já passou por isso na vida sabe como é que é, né? E quando a gente está com dificuldade financeira e a gente investe errado, aquilo dói no coração. Mas aqui foi a minha primeira virada de chave.
E eu quero que você entenda isso, porque também vai ser a sua. Minha primeira virada de chave foi quando eu entendi o poder da comunidade. Essa mentoria, né, que eu tinha comprado, ela podia não ter o melhor conteúdo do mundo, mas eu acabei aprendendo demais. Afinal, primeira coisa, o grupo, ele era aberto, o grupo dos alunos todos. Tinham mais de 100 alunos. E eu comecei a falar bastante por lá. E aí eu comecei a me destacar. Qual que foi o resultado disso? Os alunos da mentoria começaram a migrar para minha rede social e, consequentemente, começaram a comprar o que eu estava oferecendo. Então, assim, estar dentro de uma comunidade, estar dentro de um grupo e ter o poder de falar, isso já é algo extremamente valioso, porque você está ocupando espaço, ocupando tempo na mente daquelas pessoas que estão lendo, e aí você consegue trazer essa audiência para você de uma maneira em que você não fez uma propaganda direta sua, você simplesmente resolveu problemas daquelas pessoas que estavam perguntando dúvidas em um grupo, você foi lá escreveu a sua resposta e acabou se destacando porque você estava sendo útil para essas pessoas, tá? Então, a primeira coisa que eu entendi nessa mentoria foi o poder da comunidade. Já a segunda coisa que eu aprendi é o que se deve e o que não se deve fazer na entrega de uma mentoria, né? E isso, quando eu vi aquela mentoria sendo vendida por um valor alto para mais de 100 pessoas, quando eu vi que aquelas pessoas estavam entusiasmadas com aquele conteúdo que eu considerava medíocre, eu pensei, meu Deus, a gente pode entregar muito mais para as pessoas, a gente pode promover uma transformação muito maior para as pessoas, né? Então eu entendi como que a gente poderia elevar o nível dos nossos alunos daqui para frente, né? Porém, não foi apenas isso, né? E eu vou te falar agora nessa segunda parte uma coisa que foi assim para mim a segunda virada de chave que eu tive e que realmente fez toda a diferença na minha vida. Depois dessa mentoria, eu percebi que eu precisava de mais conhecimento para compartilhar sempre o melhor com os meus alunos. Porque eu pensei, eu não posso entregar algo medíocre. Por mais que eu saiba muita coisa, eu quero saber cada vez mais, eu quero estar em constante evolução para compartilhar cada vez mais com as pessoas que estão investindo dinheiro no meu produto. Então, e não somente no conhecimento de marketing em si, do algoritmo, mas também em como entregar, quais são as melhores ferramentas, as melhores plataformas. Eu precisava saber isso. Só que eu tava com muito medo de investir mal. Eu ficava pensando, meu Deus, esse dinheiro vai fazer falta para mim. Porque na primeira mentoria aquele dinheiro me fez falta, mas aí depois que eu virei a chavinha, eu entendi que na verdade foi um ótimo investimento, né? E aí eu fiquei um tempo sem comprar nada. Só que de repente eu fui em um grande evento do digital, de um grande expert, eu fui sozinha. E lá eu percebi que tinham infinitas possibilidades que eu estava perdendo. E não foi por causa das respostas, tá, gente? Mas porque eu estava fazendo as perguntas erradas. Eu tinha as respostas para as minhas perguntas, mas as minhas perguntas estavam erradas. Ao invés de perguntar o valor de algo, eu, eu precisava perguntar, na verdade, eu precisava perguntar o retorno daquilo, né? O famoso ROI, retorno sobre investimento, né? Todo mundo fala sobre isso. Então, por exemplo, eu paguei 7 mil em um workshop presencial. Tá? Na minha cabeça tava assim, meu Deus, 7 mil, caramba, né? Que desperdício de dinheiro, porque a nossa mente, ela sabota, né? A mente mente. Aí eu fui lá pro workshop de 7 mil reais. Passou uma semana, sem brincadeira. Eu utilizei os conhecimentos desse workshop e isso me rendeu mais de 30 mil reais. Ou seja, meu retorno foi de 23 mil reais, muito mais do que 3 vezes o meu investimento aí do workshop de 7 mil. E aí, era caro? Talvez não, mas a pergunta era errada. A pergunta que eu deveria ter feito não era o valor, a pergunta era qual seria o retorno daquele valor. E por mais que os cursos, mentorias, consultorias, enfim, o que a gente se mete aí, a gente não consegue mensurar totalmente o valor,
a gente tem uma noção, né, de que se a gente aplicar, a gente pode conseguir resultados iguais àqueles das grandes provas sociais que as pessoas apresentam para a gente. Então, para te ajudar, eu vou te falar três perguntas poderosíssimas, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, qual que vai ser o retorno? Qual que vai ser o retorno sobre esse investimento que eu vou fazer? Isso vai mudar muito a sua cabeça. A segunda pergunta é quanto vai custar se eu continuar sem esse investimento. Por exemplo, né? No caso que eu falei para vocês, se eu ficasse sem esse investimento, isso iria me custar menos 30 mil no meu caixa. Então, quer dizer, põe na balança. Se eu ficar sem investimento, eu posso não ter esse retorno. E, a terceira pergunta, na pior das hipóteses, realizar esse investimento vai te afundar no momento? Porque vamos supor que dê tudo errado, que não te traga resultado nenhum, o que eu acho difícil, né? Mas vamos supor que não te traga resultado nenhum. Isso quebraria a sua empresa ou o seu negócio? Isso te faria passar fome? Porque se a resposta for não, já é um grande motivo para você arriscar. Afinal, custa muito caro continuar na mesma. Custa muito caro não investir em elevar o nível do jogo do seu negócio, da sua empresa. Como eu falei na pergunta 2. Então, são essas três perguntas. Qual será o retorno sobre o investimento? Quanto custa continuar sem esse investimento? E, na pior das hipóteses, realizar esse investimento vai te afundar? Anota essas três perguntas, tá? Então, aqui eu falei duas viradas de chave. A primeira foi entender lá que mesmo a mentoria ruim, ela me traria network, me traria exemplos do que não fazer. A segunda virada de chave foi entender que eu não estava eu não estava com as respostas erradas, eu estava com as perguntas erradas, e a partir do momento que eu comecei a perguntar a coisa certa, as respostas certas também vieram. Mas agora eu vou falar para você a terceira virada de chave, que eu acho que foi uma das mais importantes. Mas antes, né? Já se inscreveu no canal aqui? Já deu like nesse vídeo? Se você ainda não fez isso, você está esperando o quê? Beleza, agora você já demonstrou que você está comigo, então deixa eu continuar a história. Quando eu tinha uma agência, um dos meus maiores erros foi não ter investido corretamente o valor que a gente ganhava no momento, né? Mas eu consertei isso quando eu fui para o mercado digital e hoje em dia eu estou sempre participando de eventos, cursos, mentorias e tudo isso tem me gerado um retorno exponencial. E você consegue perceber isso pelos meus resultados que eu compartilho sempre lá no meu Instagram. Mas, na verdade, não adianta apenas participar desses eventos, cursos e mentorias se você não foca em uma única palavra, que é execução, né? Tem um mundo em que a ansiedade, a procrastinação, ela está presente a todo momento, então muita gente ou paralisa, vai deixar para depois, mas quem executa reina. E não é muito difícil, tá, gente? Quem executa vai para outro nível, né? Em menos de um ano, a gente criou aqui mais de 700 Reels, 50 lives, mais de 100 aulas. Eu falo a gente porque eu acredito muito que todas as pessoas que estão ao meu redor fazem parte dessas conquistas, né? Ao longo desse um ano e pouquinho, trabalhando somente com o digital. Mas eu criei roteiro de Reels, eu mesma editei, né? Tive apoio, né? Com certeza, mas não tive nenhum investimento, nem vim com nenhum aporte financeiro. Foi do zero mesmo, tá, gente? Então, já fiz mais de 50 lives, entreguei mais de 100 aulas, tá? No início, para vocês terem uma ideia, eu fiz um workshop para um total de zero pessoas, né? E você acha que eu fechei a câmera? Eu não. Eu continuei. Eu fiz uma hora de workshop. Gravei tudo até o final. E hoje em dia tá lá, essa mesma aula, né? Ela tá lá dentro de um curso meu e as pessoas pagam para assistir. Olha que engraçado. Quando era gratuito, ninguém nem entrou. Mas aí, conforme eu fui crescendo, hoje em dia a mesma aula. Ela tá lá e eu tô ganhando dinheiro com ela. E sabe o que, que é muito impressionante? Que no digital nada acontece da noite pro dia. Mas a gente tem que executar diariamente. E daí vem outra pergunta para você fazer. Eu tô procrastinando ou eu tô sem perspectiva? Tá? E isso aqui.
É uma grande virada de chave, porque imagine que eu te dissesse que cada conteúdo que você postar, eu vou te dar R$ 10.000 na sua mão. Você vai procrastinar? Não vai. Você vai ter vergonha? Não vai, né? Então, será que na verdade você não está enxergando vantagens suficientes para abrir a câmera e produzir conteúdo? Eu vou deixar essa pergunta no ar, tá? Para que vocês entendam aí quais chaves precisam ser viradas na cabecinha de vocês. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te trazido bons insights e que tenha valido cada minuto do investimento do seu tempo. Se você gostou, já me fala aqui que eu vou amar saber que esses conteúdos estão te ajudando de alguma maneira, porque foi isso que me ajudou a chegar até onde eu tô agora. E eu vou compartilhando cada vez mais aqui no YouTube, lá no meu Instagram, do jeito que dá. Eu vou abrir a câmera e falar. E talvez algum dia eu profissionalize mais esse canal. Mas para isso eu dependo de você. Eu dependo da sua opinião. Eu dependo de saber que se esses vídeos estão te ajudando ou não. Porque daí eu vou ter mais vontade de continuar por aqui. Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.